Salve pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre produtos notáveis, tudo bem? Mas antes de começar a falar de fato sobre produtos notáveis, presta atenção no seguinte: quando a gente faz multiplicação, existe uma propriedade que está ali que a gente às vezes esquece. Dá uma olhadinha. Quando aparece para você a multiplicação 13 vezes 42 ou 42 vezes 13, né? Se a gente resolve por este método aqui, percebe como fica essa conta. A gente faz primeiro 3 vezes 2, que vai dar 6. Depois o 3 vezes 4, que vai dar 12. Certo? Como a gente passa uma casa decimal para cá? Aqui entra um zero, certo? E aí, 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 4, 4. Depois somamos esses números e obtemos como resposta, no final, 546, certo? Se a gente for pensar nesse método aqui para fazer a conta, existe um mecanismo que é exatamente a mesma coisa, só que em forma de equação, em forma de expressão. Concorda que aqui, primeiro nós fizemos 3 vezes o 42, deu esse resultado de cima, e depois o 1 vezes 42, que na verdade era 10 vezes o 42, e deu 420. Percebe a sutileza? É a mesma coisa que 42 vezes 10 mais 3, separadamente. E aí, nós fazemos 42 vezes o 10, que dá 420, e adicionamos 42 vezes o 3, que dá 126. Como resposta final, o resultado é exatamente o mesmo, certo? Essa propriedade que existe entre multiplicação e adição ou subtração é o que a gente chama de propriedade distributiva. E a gente define ela agora de forma literal para poder trabalhar com os produtos notáveis mais tranquilamente, beleza? Quando a gente fala da propriedade distributiva em termos de letras, o que vai acontecer aqui? Algebricamente, esse número que está fora do parênteses, né, ele multiplica todo mundo que está dentro do parênteses, os dois números que aparecem. Então, A vezes, entre parênteses, B mais C, é equivalente a A vezes B mais A vezes C, como nós vimos no exemplo numericamente aqui, tudo bem? Automaticamente, se a gente expande um pouco esse conceito e vamos fazer A mais B vezes C mais D, mantém-se a regra de que todos os pertencentes a esse primeiro parênteses precisam e devem multiplicar todos que estão nesse segundo parênteses. Então o A vai multiplicar o C e o D, depois o B vai multiplicar também o C e o D, como aparece aqui pra gente, certo? Você pode ter visto isso já na sua vida escolar em algum momento como chuveirinho ou foguetinho. Tem até um efeito sonoro para quando você faz essa multiplicação. A vezes B, AB. A vezes C, AC. Aí depende de como você achar melhor memorizar. Mas isso não vem ao caso. A parte principal é a gente entender que quando existe esse modelo de situação aparecendo para a gente multiplica o número de fora por todos os números que estão aqui dentro. Da mesma forma quando tiver mais de um parênteses. Tudo bem? Bom, falando agora de produtos notáveis, por que eles são ditos produtos notáveis? Produtos, de um modo geral, têm a ver com multiplicação, certo? Notáveis porque eles aparecem em diversas áreas diferentes da matemática e são muito usuais para resolver problemas. Então, o nosso primeiro passo aqui é entender os conceitos mais básicos dos produtos notáveis: quadrado da soma e quadrado da diferença, certo? Desse primeiro exemplo, primeiro a gente vai fazer uma pequena demonstração algébrica aqui, né, tomando como base a propriedade distributiva, e depois eu vou mostrar para vocês uma aplicação geométrica, tudo bem? Bom, quadrado da soma, como bem o nome está dizendo, né, é o quadrado, né, porque está elevado ao quadrado, da soma entre dois números, certo? Bom, o quadrado da soma, aqui se você para analisar com um pouco mais de cuidado, isso aqui é a mesma coisa que A mais B vezes A mais B.
Lembra da nossa última aula que falava de potenciação, certo? O que está dentro do parênteses aqui é a base da nossa potência. E o 2 é o expoente. Então é A mais B vezes A mais B, certo? Bom, lembrando do que a gente acabou de ver com distributiva, nós vamos fazer aqui a propriedade distributiva, aplicar ela. O A multiplica o A, dá A ao quadrado. O A multiplica o B, dá A vezes B, ou simplesmente AB. Quando você fizer depois o B vezes A, concorda comigo que A vezes B e B vezes A é a mesma coisa? Você pode colocar aqui como A vezes B se você quiser. É igual. E aí, por fim, você vai fazer o B vezes B e vai obter o B ao quadrado. Bom, aí você se lembra da nossa primeira aula, onde a gente falava de expressões algébricas e numéricas. A gente pode agrupar esses termos porque eles são semelhantes, né? As letras são as mesmas e os expoentes delas também são os mesmos. Então nós teremos aqui A ao quadrado mais 2 vezes o AB mais B ao quadrado. Certo? Que recai exatamente na expressão que a gente já sabia onde ia chegar. Bom, o que é importante aqui? O processo é a parte mais importante. Temos que saber fazer o processo. Mas para ganhar tempo, muitas das vezes, vale a pena que a gente tenha essa expressão memorizada. Como assim? Bom, se a gente quiser chamar o A de primeiro termo e o B de segundo termo, sempre separados por essa adição, porque é quadrado da soma, você vai pensar que a forma desenvolvida disso vai ser o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tudo bem? Geometricamente, como a gente pode mostrar isso? Bom, é simples pensar num quadrado, por exemplo, grandão aqui, ó, que tenha lado A mais B. Tudo bem? Se é um quadrado que tem lado A mais B, a área do quadrado, como nós bem sabemos, é o lado vezes o lado, né? O lado elevado ao quadrado, que seria A mais B elevado ao quadrado. Se você olha com um pouco mais de cuidado para essa figura, já que é um pedaço medindo A e um pedaço medindo B, olha só o que a gente pode fazer aqui, ó. A gente pode particionar essa figura em 4 figuras que formam ela. Nós temos aqui um quadradinho pequeno de lado B, 2 retângulos aqui, onde um lado mede A e um lado mede B, e um outro quadrado maior que o lado mede A, certo? A soma das 4 áreas tem que dar a área do quadrado maior. E aí percebe só, a área do quadrado, lado vezes lado, dá A ao quadrado. A área do retângulo também é lado vezes lado, A vezes B. E aqui, a mesma coisa. E por fim, você tem B vezes B, o quadradinho pequeno, que vai dar B ao quadrado. Se você soma todo mundo que aparece aqui, você obtém lá A ao quadrado mais AB mais AB mais B ao quadrado. E a gente chega exatamente na mesma expressão que nós já tínhamos ali em cima. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Tudo bem? Bom, para finalizar essa primeira parte, né, do quadrado da soma, separei um exemplinho aqui para a gente fazer. Dá uma olhada só. Nesse caso, nós temos x mais 3 elevado ao quadrado, certo? Bom, nós podemos fazer a distributiva, igual nós fizemos aqui, ou fazer o resultado direto pensando nessa formulação aqui, nessa expressão geral. Bom, eu vou deixar indicado qual é a expressão geral e a gente faz a distributiva para conferir, tudo bem? Lembrando que o primeiro termo aqui é x, é o nosso A, e o segundo termo aqui é 3, que está fazendo o papel do nosso B. Então, se a gente for desenvolver essa expressão direto, ficaria o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo,
ficaria 2 vezes x vezes 3, que daria 6x. E por fim, o quadrado do segundo, 3 ao quadrado, que dá 9. Vamos conferir? Se você aplica aqui x mais 3 vezes x mais 3, fazendo a distributiva, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes 3 vai dar 3x, 3 vezes x também vai dar 3x, e 3 vezes 3, 3 ao quadrado, vai dar 9. E quando a gente finaliza, temos lá x ao quadrado mais 6x mais 9. Tudo bem? É bastante importante tomar bastante cuidado com quem representa o seu primeiro termo, quem representa o seu segundo termo, para saber como a sua expressão vai de fato ser desenvolvida. Tudo bem? Nós podemos fazer um outro pequeno exemplo aqui, pensando agora no quadrado da diferença. Tudo bem? No quadrado da diferença, as coisas são um pouquinho diferentes. Porque olha só, ao invés de ser uma soma agora dentro do parênteses, a gente tem uma subtração. E como é que a gente vai desenvolver isso? Exatamente da mesma forma, só tomando cuidado com a regra de sinais aqui na multiplicação. Tudo bem? Então, novamente, a menos b ao quadrado vai ser a menos b, que é a base da nossa potência, vezes a menos b. E aí, quando fizermos a distributiva, a vezes a continua dando a ao quadrado, e agora o a vai multiplicar um termo negativo, que é o menos b. Positivo com negativo na multiplicação dá negativo. Então, a vezes menos b é menos ab. Depois você vai fazer aqui, ó, menos b vezes a, que é exatamente a mesma situação. Menos ab. E por fim, menos b vezes menos b. Bom, regra de sinal, menos com menos dá mais. Então o resultado final aqui vai ser mais b ao quadrado. E aí, por fim, agrupando os termos semelhantes, você tem a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Então percebe você que a única coisa que vai mudar para a gente é, se for o quadrado da soma, todos os termos aparecem positivos. Se for o quadrado da diferença, o termo do meio aparece negativo. Tudo bem? Com um sinal contrário. Então, a gente tem aqui os dois primeiros exemplos, né? E aí, para fixar esse aqui também, vamos fazer um exemplinho numérico com y menos 2 elevado ao quadrado e vamos pensar. O nosso primeiro termo aqui é o a e o segundo é o b. Então, se a gente for levar como base direto a nossa expressão geral, isso seria y ao quadrado, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Bom, 2 vezes y dá 2y vezes 2, 4y. E por fim, menos 2 elevado ao quadrado, que vai dar pra gente 4. E aí, novamente, fazendo a distributiva, percebe, se você desenvolve essa expressão como sendo y menos 2 vezes y menos 2. Ao fazer a distributiva, vai fazer y vezes y vezes menos 2. Daria y ao quadrado. Regra de sinal de novo. Mais com menos vai dar menos. Então, menos 2y. Depois, menos 2 vezes y, que também vai dar menos 2y. E, por fim, menos 2 vezes menos 2, que vai dar mais 4. Então, temos aqui y ao quadrado menos 4y mais 4, como nós queríamos chegar. Tudo bem? Agora, nós vamos falar de mais alguns exemplos de produtos notáveis que são bastante importantes para o nosso desenvolvimento também. Vamos lá? Aqui, para a gente continuar falando de produtos notáveis, vamos agora com cuidado para o produto da soma pela diferença. Como o próprio nome já diz, nós vamos pegar a soma de dois números e multiplicar pela diferença entre eles. Isso vai cair para a gente no que a gente posteriormente vai conhecer como diferença de quadrados, que
que é o a ao quadrado menos b ao quadrado, certo? Aí percebe só, fazendo a distributiva aqui, você vai ter a vezes a ao quadrado. A vezes menos b vai ficar menos ab. E agora a gente tem b vezes a, ambos positivos. Vai dar pra gente ab positivo. E por fim, b vezes menos b vai ficar menos o b elevado ao quadrado. E aí, o que a gente olha para esse momento agora é uma expressão onde a gente tem termo semelhante aqui, tem monômios semelhantes, só que um está positivo e o outro está negativo. Quer dizer que é como se você estivesse colocando e tirando o mesmo termo da equação. Isso dá zero. Então aqui pra gente, o resultado final é a ao quadrado menos b ao quadrado. Certo? Como exemplo aqui, se você tem, por exemplo, x mais 2 vezes x menos 2, né? A soma pela diferença. O x aqui está fazendo o papel de a e o b está sendo representado pelo 2. Então, se a gente for direto pela expressão final, nós teremos aqui x ao quadrado menos 2 ao quadrado. E aí você se lembra que esse menos não faz parte da base da nossa potência, então isso aqui é x ao quadrado menos 4. Agora um outro exemplo um pouquinho mais complicado, percebe que o nosso a aqui, ele é 2x. Não é só x nem só o 2, é o 2x. E o nosso b aqui está sendo representado pelo 3. Então, se a gente for levar como parâmetro a expressão final, novamente, você vai ter aqui, ó, o 2x elevado ao quadrado, que é o nosso a, menos o 3 elevado ao quadrado, que é o nosso b. Lembrando das propriedades de potência, esse quadrado é tanto do 2 quanto do x, né? Então nós temos aqui, ó, 4x ao quadrado e 3 ao quadrado, que vai dar 9. Tranquilo? Esses três primeiros produtos notáveis que nós vimos são os que mais costumam aparecer para a gente. Entretanto, tem algumas outras peculiaridades em produtos notáveis que também costumam ser úteis caso a gente já tenha uma familiaridade. A gente vai falar sobre elas agora, começando pelo cubo da soma ou da diferença, né? Bom, se no quadrado da soma e da diferença a gente tinha dois termos, né, somados elevados ao quadrado ou subtraídos e elevados ao quadrado, aqui vai ser a mesma coisa, só que elevados ao cubo, certo? O cubo da soma vai ser o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, depois inverte o expoente aqui, ó, 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Bom, como é que a gente pode desenvolver isso? De maneira prática aqui, ó, x ao cubo mais 3 vezes x ao quadrado vezes o 2, que é o nosso correspondente a b, mais 3 vezes o x vezes o 2 ao quadrado agora, mais o 2 elevado ao cubo. Realizando essa operação, finalmente nós teremos aqui, ó, x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12x, mais 2 ao cubo, que vai dar 8. Certo? Para a diferença, é bastante similar. O que a gente vai ter como alteração é o sinal aqui e aqui. O restante, a parte de coeficientes e expoentes, é tudo igual. Então, para resolver esse nosso exemplo aqui, basta aplicar as mesmas propriedades. Cubo do primeiro menos 3 vezes o 3 ao quadrado, 3 vezes x ao quadrado vezes 3, mais 3 vezes x vezes 3 ao quadrado, menos 3 elevado ao cubo. E aí, no final das contas, x ao cubo, menos 3 vezes 3, que vai dar 9x ao quadrado,
3 ao quadrado 9 vezes 3, 27x. E no final, menos 27. Bem, então esses são os produtos notáveis do cubo da soma e da diferença. Os últimos três que a gente vai citar são produto de Steven, que a gente vai usar bastante na hora de resolver equações de segundo grau, principalmente, grava isso na sua mente. O produto de Steven diz pra gente quando você tem x mais a vezes x mais b, claro, a gente sempre pode fazer a distributiva. Mas o resultado aqui é bastante prático. Ele é x ao quadrado mais a soma entre esses dois termos aqui, certo? Mais o produto entre os mesmos dois termos, tudo bem? No exemplo eu vou fazer a distributiva para você ver. Veja só, x vezes x vai dar x ao quadrado. X vezes 5 vai dar 5x. Depois você vai fazer 2 vezes x, que vai dar 2x. E por fim, 2 vezes 5, que vai dar 10. E aí percebe, x ao quadrado, mais agrupa os termos semelhantes, 5x mais 2x dá 7x. Curiosamente, a soma entre 2 e 5, certo? E o produto entre eles, 2 vezes 5, que deu 10. Tudo bem? Toma cuidado em demais exemplos, com os sinais que podem se alternar aí no meio do caminho, e é só prestar atenção na regrinha de sinal para não errar. Tudo bem? Quando a gente fala sobre o quadrado do trinômio agora, nós temos três termos aqui, ó, diferentes, três monômios diferentes que não podem ser agrupados, e isso tudo vai estar elevado ao quadrado. A gente tem um método também para memorizar isso aí, é o quadrado de cada um deles separado, quadrado do primeiro, do segundo e do terceiro, mais duas vezes o produto de cada um deles, 2 a 2. Por exemplo, 2 vezes a vezes b, 2 vezes a vezes c e, por fim, 2 vezes b vezes c. Desafio você a colocar aí no papel, fazer a distributiva e chegar nesse mesmo resultado. Tenta aí. Aqui no nosso exemplo prático, nós vamos tomar a nossa fórmula aqui como base e já vamos desenvolver direto o quadrado de cada um deles. 2y ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 2 vezes x vezes 2y mais 2 vezes x vezes 3. Vou colocar aqui embaixo, desculpa a bagunça, vai ficar, por fim, mais 2 vezes 2y vezes 3. Certo? E aí, a nossa expressão final, x ao quadrado mais 4y ao quadrado mais 9 mais 4xy mais 6x mais 12y. Finalizando esse nosso exemplo com o quadrado do trinômio. E mais uma vez digo para vocês que se algum dos sinais se alterna aqui no meio, consequentemente, algum sinal vai se alternar nessa parte final aqui. Então, verifica mais exemplos para você estar bem abastecido de informações aí. Tudo bem? Para finalizar a nossa aula de fatoração, as identidades de Waring. Esse cara aqui, ele desenvolveu o que a gente posteriormente vai vir a chamar também de soma de cubos e diferença de cubos, né? Os produtos são bem parecidos também, né? Aqui percebe que existe uma alternância de sinais. Quando este sinal aqui é positivo, esse do meio é negativo. E quando esse primeiro aqui é negativo, o do meio é positivo. Tudo bem? Bom, fazendo o exemplo prático direto, vamos fazer a distributiva e verificar o resultado. Tudo bem? Aqui nós teremos x vezes x ao quadrado, x ao cubo. X vezes menos 2x, menos 2x quadrado. X vezes 4, 4x. Agora o 2 vai multiplicar todo mundo que está lá. 2 vezes x ao quadrado, 2x quadrado. 2 vezes menos 2x, menos 4x.
2 vezes 4, 8. Você já deve ter visto que nós vamos fazer algo bastante semelhante ao que nós fizemos na diferença de quadrados. Nós vamos cancelar os termos que são iguais, porém com o sinal oposto, com o sinal inverso. Nós faremos aqui, ó, o 2x ao quadrado, negativo, cancela com o positivo. O 4x positivo cancela com o 4x negativo. Sobra pra gente só o x ao cubo mais 8. E aí você se lembra que 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Então, bate com a nossa identidade, tudo bem? Para finalizar o último exemplo agora, com a diferença de cubos, nós temos aqui, ó, direto já para a parte prática com a distributiva aqui, ó, x vezes x ao quadrado, x ao cubo, x vezes x, x quadrado, x vezes 1, x. Agora o menos 1 faz a sua parte da distributiva, menos 1 vezes x quadrado, menos x quadrado, menos 1 vezes x, menos x, e menos 1 vezes 1, menos 1. De novo, vamos cancelar aqui, ó, x quadrado com x quadrado, x com x, e vai sobrar pra gente x ao cubo menos 1. E aí você se lembra que 1 e 1 ao cubo é exatamente a mesma coisa. Então, está demonstrado também um exemplo prático da nossa identidade de World para diferença de dois cubos. Tudo bem? Pessoal, a gente encerra por aqui a aula de fatoração. Não se esqueçam, procurem exercícios na internet, pratiquem bastante, que isso aqui vai ajudar muito na resolução de futuros problemas. Tudo bem? Forte abraço para vocês e até nossa próxima aventura.